Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma pegada mais perguntas e respostas, né, em função de inúmeras dúvidas e perguntas que surgiram em função dos vídeos anteriores que eu postei. Eu aproveito o início desse vídeo para agradecer a todos que têm compartilhado, curtido, entrado em contato comigo, tanto para agradecer quanto para tirar mais dúvidas. Eu acho que enquanto cientistas, pesquisadores, a nossa função nesse momento é essa, trazer informação de qualidade para a população, especialmente para quem não tem, às vezes, tempo, acesso ao volume de informações que a gente consegue filtrar aí ao longo dos dias, tá? E aí, sem perder muito tempo, eu já vou dar início aqui ao vídeo. Por que o álcool 70% é mais eficiente que produtos mais concentrados? Isso é uma dúvida que surgiu em muitos questionamentos ali que foram feitos. E até a gente, quando começa a trabalhar com microbiologia, a gente tem um pouquinho dessa dúvida também. O álcool 70%, ele é comprovadamente onde, Tiago? Em estudos científicos que foram feitos, realizados, executados em inúmeros lugares no mundo inteiro, o produto dentre os álcools mais eficiente no combate a micro-organismos. Por quê? Álcools em concentrações mais elevadas, eles não conseguem ali se manter sobre a superfície, sobre a sua mão, né, que é para onde a gente tem recomendado o uso do álcool 70%, por muito tempo, porque eles evaporam muito rápido. E na medida que eles evaporam muito rápido, às vezes eles não executaram ali o papel que a gente esperava, que no caso é trazer prejuízo e eliminar o micro-organismo. O álcool 70% ele é chamado de 70% porque ele tem 70% de álcool e 30% de água. Essa água ela é um importante veículo também para facilitar a entrada do álcool na célula. Isso vale mais para micro-organismos bacterianos. Então, quando esse álcool ele entra na célula, ele traz ali o prejuízo e acaba eliminando o micro-organismo, tá? Lembrando que o álcool é uma medida de higiene que a gente tem recomendado especialmente para as pessoas que estão na rua, ou seja, aquelas pessoas que estão longe de pia, sabão e etc. Porque se você está em casa, não tem por que você ficar fazendo uso de álcool. Eu, particularmente, tenho lavado com água e sabão até produtos, embalagens que são impermeáveis. Então o produto chega da rua, eu passo uma água e um sabão e pronto, faço consumo ali daquele material. Então, se você está em casa, opte pela água e sabão. Agora, se você está na rua, eu particularmente tenho um vidrinho pequeno de álcool que eu carrego aí para todos os lugares que eu tenho ido. Na verdade, que eu ia, né? Porque tem uma semana, pouco mais de uma semana que eu já estou em casa. E quando eu não tinha acesso a água e sabão, e aí eu fazia a higienização das minhas mãos utilizando esse álcool. E aí, da mesma forma, pulsos, palma da mão, dorso da mão, entre os dedos, o dedão, aqui nessa região dos dedos e, por fim, as unhas, né? Então, da mesma forma que a gente faz a higienização da mão com água e sabão, a gente pode fazer com álcool também, tá? Então, entendido? Vamos para a próxima. Animais de estimação podem contrair coronavírus? Bom, não existem estudos que suportem essa teoria, que confirmem isso, de que animais de estimação eles sejam de alguma maneira transmissores de coronavírus. Inclusive, vocês lembram do primeiro vídeo onde eu falei que os vírus eles apresentam uma especificidade muito alta a determinados grupos de hospedeiro? Então é muito improvável que o coronavírus ele seja capaz de infectar um cachorro ou um gato e aí, de alguma maneira, esse animal transmitiu o vírus de volta pra gente. No entanto, existe um caso na China, eu sempre falo para os meus alunos que é assim, biologia é tudo depende. A gente nunca deve dizer assim, não é. A gente coloca assim, geralmente, na maioria dos casos, porque é assim que a vida é, né? Na China está sendo relatado o caso de um cachorro, um único animal, no meio dessa epidemia toda, que apresentou teste positivo fraco para coronavírus. O que isso significa? Quando a pessoa está com coronavírus, no caso lá o animal está com coronavírus, a gente faz a coleta da mucosa, saliva ou no nariz dessa pessoa, e aí leva isso para o laboratório. Lá no laboratório a gente faz um teste que a gente chama de PCR quantitativo. Ele serve, como o nome diz, né, para quantificar o volume de vírus que a gente tem dentro do nosso corpo. Vamos colocar dessa forma, tá bom? E aí, quando a gente tem um teste positivo fraco, a gente tem um teste que diz pra gente que existe coronavírus, mas que existe numa quantidade muito pequena, muito baixa.
por que a gente precisa refazer muitas vezes o teste? Porque às vezes ele pode dar um negativo e lá na frente ele dá um positivo em função de uma nova infecção, mas também ele serve para a gente saber se o vírus está se multiplicando. Por quê? No caso desse cachorro, um teste futuro indicaria para a gente um positivo forte, por exemplo, mostrando que sim, que o cachorro ele sofreu uma infecção e que o vírus está crescendo, se multiplicando cada vez mais. No entanto, o que aconteceu? Numa segunda testagem, esse cachorro ele já não apresentou positivo, ele deu negativo. Isso significa que o vírus ele não foi capaz de entrar na célula. E lá, voltando no primeiro vídeo, os vírus eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles vivem dentro da célula obrigatoriamente. Fora dela, eles vivem muito pouco, né? A gente tem visto aí que eles vivem alguns dias só, mas se eles não conseguem entrar, eles acabam sendo eliminados. Então, muito provavelmente o que aconteceu com esse cachorro é que o dono ou a dona dele tinha coronavírus, ele interagiu com essa pessoa ou com alguma superfície que essa pessoa entrou em contato e nesse momento ele adquiriu a partícula. Quando foi testado, a partícula estava ali com ele, provavelmente ali na mucosa bucal do cachorro, e aí por isso foi detectado. Então, não existem estudos que mostrem pra gente ou que confirmem pra gente a possibilidade de infecção por parte de um animal de estimação. Então, cuidem bem dos seus bichinhos e não fiquem com medo de adquirir a Covid-19 por meio deles. Eu tenho uma cachorrinha que está até aqui transitando aqui ao meu redor. E todas as vezes que a gente passeia com ela um pouquinho, quando eu volto para casa, eu passo um pouquinho de álcool gel na patinha dela, né? Então, os mesmos cuidados que eu tenho comigo, eu tenho com ela também. Uma outra pergunta é justamente com relação à resistência dos vírus ou do coronavírus em relação às superfícies. Quanto tempo que ele demora sobre determinada superfície? Tem um estudo que foi publicado pelo Journal of Hospital Infection, que ele traz pra gente, é um artigo científico publicado em inglês, que ele traz pra gente o tempo de duração ou a sobrevivência do vírus em determinadas superfícies. Aí ele fala lá assim, ó, em plástico o vírus dura cerca de 5 dias, alumínio de 2 a 8 horas, em madeira e vidro 4 dias, em papel de 4 a 5 dias. Então, essa resistência ou essa duração do vírus, sobrevivência na verdade do vírus, em determinadas superfícies, ela é real e é por isso, inclusive, que a gente tem recomendado para as pessoas lavarem a mão obsessivamente. Eu tô obsessivo com essa coisa de lavar a mão. Toda hora eu manipulo qualquer coisa, aí vou no banheiro, lavo as mãos. Então, é isso, porque se ele sobrevive sobre superfícies, a gente interage com essas superfícies e de alguma maneira a gente pode adquirir a partícula e levar essa partícula até nós por meio da nossa mão. Então, são baseados nesses estudos que a gente faz esse tipo de recomendação. Então, se vocês virem qualquer coisa nesse sentido, de que o vírus está resistindo ou que ele permanece em cima de algumas coisas, isso é verdadeiro. E aí, o que a gente pode fazer para eliminar essa partícula? Eu, por exemplo, preparo uma solução de água sanitária. Então, eu coloco uma medida de água sanitária e cerca de 5, 6 medidas de água, faço uma diluição e aí eu higienizo todas as embalagens que chegam em casa com essa solução de água sanitária mesmo. E se algumas embalagens elas são impermeáveis, por exemplo, aqueles sacos de molho, os enlatados, etc., eu simplesmente lavo esses produtos, esses produtos mesmo eu lavo com água e sabão. Então jogo debaixo da torneira, passo um sabãozinho e aí enxago em seguida. Tá? Então são medidas que a gente pode fazer para eliminar micro-organismos das superfícies. Tá? Uma outra pergunta que surgiu bastante é com relação à capacidade de infecção de vírus em outros órgãos. A gente sabe que a gente está diante de um vírus respiratório, então provavelmente ele tem uma habilidade maior de infecção no sistema respiratório. Tem um estudo que saiu numa revista importante, científica também, The Lancet, a gente chama assim, ela traz ali alguns relatos, algumas evidências que mostram que provavelmente, que talvez o vírus ele tenha alguma atividade sobre coração, fígado e, se não me engano, rins. O estudo ele fala que, na verdade, o vírus ele pode ter uma habilidade de infecção que vai do nariz ao reto. Então, pode ser que sim, que ele infecte outros órgãos, mas tudo isso ainda é muito novo. Então, existem muitos estudos que ainda estão sendo feitos, muitas autópsias precisam ser realizadas a fim de que a gente consiga chegar numa conclusão mais acertada acerca da habilidade de infecção ou do local exato
de infecção do vírus. O que a gente sabe com certeza é que ele tem uma preferência muito grande pelas nossas vias respiratórias, e é por isso que ele é tão facilmente disseminado, porque aí chega na via respiratória, ele começa a causar uma série de irritações, inflamações, aí a gente espirra, aí a gente tosse, e aí dessa maneira o vírus ele vai se disseminando cada vez mais e mais. Uma outra coisa que surgiu bastante foi pedindo que eu falasse um pouco sobre o tratamento com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Vocês devem ter visto aí na mídia, foi amplamente divulgado isso nesses últimos dias, de que a gente tinha aí um medicamento que era utilizado para fazer tratamento de malária, lúpus e outras doenças autoimunes, que aparentou, que mostrou um determinado grau de eficiência aí no controle da Covid-19. O estudo que as pessoas utilizaram para fazer esse tipo de afirmação foi um teste que foi feito com cerca de 40 pessoas, onde os médicos chineses utilizaram hidroxicloroquina com associação com azitromicina, que é um antibiótico. E aí, das 40 pessoas que foram tratadas, todas elas se recuperaram. O que a gente precisa saber aqui, e estar ciente aqui, é que um estudo de 40 pessoas ele é um estudo muito pequeno. E não significa que o produto ele tenha, ou que o fármaco ele tenha efetivamente algum tipo de ação confirmada sobre o Covid-19. A gente precisa fazer o que então, professor? Testar mais. Testar. O que o governo brasileiro, no entanto, fez? Na contramão disso, o governo brasileiro chamou o Exército e disponibilizou verba, orçamento, para que fosse produzido hidroxicloroquina, a fim de que a gente se preparasse ali para combater a Covid. E se lá na frente a gente descobrir que essa hidroxicloroquina não funciona, como a gente imagina que funciona, né? Então é um gasto de dinheiro desnecessário para uma coisa que a gente não tem certeza. Nos Estados Unidos e em vários lugares no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, a gente tem contado, graças a Deus, com as universidades que têm feito estudos de reposicionamento de fármacos. O que é isso? A gente já tem um fármaco que funciona, que existe, que já está ali sendo vendido. Esse fármaco ele volta para o laboratório a fim de que a gente teste para ver se ele funciona contra o coronavírus, né? Então, é uma forma mais rápida da gente tentar chegar numa droga do que a gente simplesmente criar uma droga que seja eficiente ali com o coronavírus. Os dois casos eles estão acontecendo. Tem gente tentando criar o fármaco para combater o coronavírus e tem gente tentando reposicionar, ou seja, pegar um medicamento que a gente já tem disponível e testar para ver se ele tem efetiva ação contra o Covid-19, tá? Nos Estados Unidos, eu li recentemente, se não me engano ontem, eu vi que o Donald Trump, ele liberou, ou ele comprou cerca de 80 mil novos fármacos e distribuiu entre os laboratórios de pesquisa do país, para que isso ali fosse testado. Era isso que a gente deveria estar fazendo no Brasil também, e não estar gastando dinheiro com uma coisa que a gente nem sabe se funciona. Tiago, de onde que tu tiraste essas informações? Tá lá publicado no Instagram do presidente Jair Bolsonaro. Então, medidas que, na minha percepção, estão equivocadas. A gente precisa caminhar em outra direção, tá? E uma outra coisa que perguntaram bastante foi sobre as pessoas que não têm condição de comprar sabão. O que elas podem fazer? A gente precisa pensar medidas para ajudar essas pessoas. Eu lembro que quando eu estava no doutorado, o povo reclamava muito, falava muito do governo que estava no poder na época e dizia assim, a gente não pode dar peixe para ninguém, a gente tem que ensinar a pescar. Eu acho que está claríssimo que a gente não tem como pescar quando o lago não existe, né? Então, se não existe condição de você lavar a mão, se não existe sabão disponível, o que a gente pode fazer? A gente precisa dar para essas pessoas condição de comprar esses produtos. Então, assistencialismo é o caminho. A gente precisa criar uma renda básica e distribuir essa renda para as famílias mais carentes, a fim de que elas tenham condição de comprar aquele produto. Uma coisa que a gente pode fazer enquanto cidadão é comprar produtos desses tipos. Não precisa ser muito caro, qualquer sabão em barra, sabonete, desses mais baratinhos, e deixar aqui nas nossas casas para toda vez que a gente pedir uma comida, entrar em contato com o entregador, que a gente possa dividir com eles também, tá? Então, o assistencialismo ele é uma forma que a gente tem de repente trazer aí um respiro para essas outras populações. A gente precisa sim se preocupar com todos nesse momento, tá bom? Bom, existem outras perguntas que foram feitas, por exemplo, uma pergunta para eu falar
do local de infecção e da forma como o Covid-19 ele age. Acho que isso foge um pouco da minha especialidade, e aí eu vou deixar para vocês aqui indicado um vídeo que foi feito pela BBC Brasil, que é um vídeo muito explicadinho, muito bem claro, da forma como o vírus entra nas nossas vias respiratórias e vai causando toda aquela sintomatologia. Como eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou da área de saúde, mas trabalho, né, com microbiologia, eu prefiro deixar com que essas questões de sintomatologia, elas sejam mais aplicadas ali, ou sejam mais publicizadas pelo pessoal da área de saúde mesmo. Eu quero focar mesmo na biologia do processo, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos que estão assistindo. A gente continua no próximo vídeo a responder mais perguntas que vocês possam ter. E todas as minhas redes estão abertas a vocês para tirarem qualquer dúvida, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Tchau!